Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Chegamos a mais uma quarta-feira e nessa nova quarta-feira nós temos mais uma oportunidade de continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Fique agora com mais uma aula do Evangelho de Marcos com o pastor Helder Carantino e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Vamos continuar mais uma vez, pela graça de Deus, os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, nós estamos vendo o Evangelho segundo Marcos. Como eu falei na primeira mensagem, era importantíssimo eu dar uma introdução geral do Evangelho segundo Marcos. Para quê? Para que à medida em que formos expondo o Evangelho, aquele pano de fundo inicial que eu dei acompanhe todo o Evangelho, porque é assim que nós expomos os evangelhos. O evangelho não é uma biografia de Jesus Cristo, não é. Ele não tem nem sequer a tendência ou a ideia de fazer um relato cronológico da vida de Cristo, não é. Por isso que é o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, nem é biografia, nem é uma história cronológica. E o pano de fundo lança luz em tudo que vai ser dito. Então, só para você entender, para quem Marcos escreveu o seu evangelho, é importantíssimo saber disso. E nós já sabemos, Marcos escreveu o seu evangelho para o povo romano. Já deu os motivos, já deu inclusive as provas no próprio evangelho que apontam que Marcos escreveu o seu evangelho para o povo romano. Isso já acende uma luz na nossa cabeça. Então nós temos que ver esse evangelho com o propósito para o qual ele foi escrito. Temos que ver o evangelho na mentalidade de quem Marcos tinha em sua mente quando escreveu o evangelho. O povo romano. Diferentemente do judeu, o romano não se preocupava com genealogia, tanto é que nós não temos genealogia no livro de Marcos, porque não era importante para os romanos, mas é importantíssimo para o judeu. Aí você vê a diferença do evangelho de Mateus, de ênfase, para o evangelho de Marcos, de ênfase também. O romano tinha uma mente prática, como nós brasileiros que somos descendentes dessa mentalidade latina, né, romana, de coisas práticas. Por que o Brasil não é um povo apegado a pensar, a refletir, a meditar, a ler? Por quê? Porque nós temos uma mentalidade prática. Para nós, as coisas são assim rapidamente, pela autoridade de alguém que me disse que aquilo é. Se alguém me disse que isso aqui, por exemplo, se meu pai e minha mãe me disseram que isso é assim e acabou. Eu não paro para pensar, para meditar se meu pai e minha mãe estavam certo quando dizia que era assim, que é assado. Não. É típico da mentalidade romana, da mentalidade latina. Então, o evangelho de Marcos é um evangelho sucinto.
é um evangelho da ação, é um evangelho da prática, que os romanos chamavam de praxis. É coisas concretas. Nada que demande um questionamento muito longo você encontra no evangelho de Marcos. Nem os longos sermões de Jesus estão no evangelho de Marcos. Por quê? Porque os romanos não se interessariam por debates teológicos, filosóficos, eles não teriam esse interesse. Esse interesse no fato em si. Então, por isso que o evangelho de Marcos é um evangelho em que ele se preocupa em afirmar e provar. Ele não afirma para você pensar, para você meditar, para você filosofar. Não. Ele afirma para você provar o fato em si. Isso aconteceu assim, assim, assado. E você pode comprovar. Ponto. Então, é um evangelho prático para a mente latina. Além do mais, o evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. O que dá também essa cara de coisas resumidas, como eu já falei na pregação anterior. Marcos, nós já sabemos que ele é judeu, de Jerusalém, sabemos que ele é filho de uma tal de Maria, sabemos que é de uma família razoavelmente abastada, que na casa dela abrigou a primeira igreja cristã. Já sabemos que Maria, mãe de João Marcos, também foi na sua casa em que Pedro, ao sair da prisão, foi o primeiro lugar onde Pedro procurou, porque lá surgiu a primeira igreja cristã, como eu acabei de falar. Marcos é aquele que viajou com Paulo e com Barnabé nas primeiras viagens missionárias. Era sobrinho de Barnabé ou primo de Barnabé. Enfim, nós já temos muitas informações acerca do pano de fundo. Agora, o que chama atenção para essa pregação de hoje, para essa aula de hoje, é que Marcos coloca logo no início do seu evangelho a batalha de Jesus Cristo contra Satanás e os demônios. Você pode observar que ele inicia seu evangelho, fala de João Batista, o precursor do Messias, o arauto, que tinha como ser provado e comprovado, até porque João foi sentenciado pelas leis romanas, pelo rei Herodes, e a sentença ficaria registrada nos arquivos reais. Se alguém tivesse dúvida, era só pedir o arquivo real, que lá estaria a sentença de João Batista. Não foi assim, a mulher pediu para a cabeça de João Batista, olha lá, pega a cabeça de João Batista. Não é bem assim, não é assim. Isso é o fato em si. A burocracia ao redor do fato envolvia documentos, decretos, tudo mais. Então, havia registro da sentença de João Batista que alguém podia comprovar. Então, ele começa pelo arauto e depois ele volta para o próprio Jesus Cristo. E quando ele enfoca em Jesus Cristo no seu evangelho, é interessantíssimo. Você veja as coisas de Deus como são profundas. Quando Marcos começa a escrever, a primeira frase é Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a primeira frase do livro dele. Aí ele fala de João Batista, o arauto do rei, o arauto de Cristo. Aí ele parte para o início do ministério de Cristo, Jesus e seu batismo. Algo que reflete a relação de Jesus Cristo com Deus Pai. Então Marcos descreve como foi a relação de Jesus com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade no seu batismo. Mas ainda aponta para o relacionamento de Cristo com Deus. Tudo bem. Na sequência vem a tentação de Cristo. Aí já é um relacionamento íntimo de Cristo consigo mesmo. É Cristo consigo mesmo se relacionando na luta para vencer Satanás e o pecado. E lembra muito a tentação de Adão e Eva, porque Adão teve primeiro esse relacionamento com Deus, Deus falava com ele, Deus deu trabalho para ele, Deus repartiu o governo do mundo com Adão, mas depois ficou Adão com ele mesmo na sua tentação, e Adão caiu. A mesma coisa acontece aqui. Jesus consigo mesmo, ele sozinho, ele e ele. E ele enfrentando a tentação e Satanás, e ele vence, ao contrário de Adão. Então Marcos passa agora para o seu ministério público. Então veja bem, ele descreve Jesus para com Deus,
seu relacionamento para com Deus Pai, Deus Espírito Santo. Jesus para com ele mesmo, na tentação. Jesus agora para com o próximo, para com as pessoas. E quando ele parte para esse terceiro ponto dessa sua descrição, ele então começa mostrando Jesus enfrentando novamente Satanás e os demônios, mas agora publicamente. Antes ele enfrentou Satanás e venceu na tentação, mas foi uma coisa íntima entre Jesus e o inimigo. E Jesus venceu. Agora, é Jesus testemunhando publicamente, enfrentando o inimigo publicamente. E nessa passagem de hoje, nós vamos aprender como é que Jesus lidava com o inimigo. Como é que Jesus publicamente lidava com Satanás e os demônios, com o mundo espiritual do mal. Essa mensagem é importantíssima, meus irmãos. Toda mensagem é importante, mas eu chamo muita atenção para essa pregação de hoje, porque há muitos erros no lidar com o sobrenatural, com os demônios e com Satanás. Aliás, eu vou voltar várias vezes no Evangelho de Marcos a pregar sobre isso. Então, hoje eu vou dar assim uma geral, me aprofundando naquilo que eu acho que é necessário, devido ao parágrafo que o predicante me pede, devido ao texto me aponta. Mas eu vou repetir essa mensagem de hoje várias vezes no Evangelho de Marcos. E eu espero que com ela, a igreja, a nossa igreja e as pessoas que estão assistindo essa mensagem, não só aprendam o que eu vou passar aqui para vocês, mas tragam novas questões, novas perguntas para o debate teológico bíblico. Por quê? Repito, porque há muitos e muitos erros acerca de como enfrentar as forças espirituais do mal. Muitos erros. Desde 1980 para cá, no Brasil, esses erros aumentaram. Por quê? Porque a teologia da prosperidade gerou no Brasil, com todo o seu apelo midiático, com toda a sua força de mídia, de televisão, rádio, internet, gerou no Brasil uma geração de crentes e pastores sem conhecimento de como se deve enfrentar as forças espirituais do mal. E por eles terem um apelo midiático muito forte, muito grande, muitos crentes foram educados nessa matéria, não à luz da Bíblia, não à luz do Evangelho, mas à luz da teologia da prosperidade, que domina a mídia. E os cristãos embarcaram nessa onda, e o que nós temos ou é exagero de um lado, ou falta de compreensão do outro, vamos dizer assim, exagero de um lado e limitação do outro. Exageros demais para cá, ou falta de conhecimento demais para cá. Mas então vamos ver, à luz da Bíblia, como é que Jesus enfrentou as forças espirituais do mal publicamente. Marcos nos diz que ele entrou em Cafarnaum. Por quê? Porque Marcos vai dar ênfase ao ministério galileu, o ministério de Jesus na Galileia. João dá ênfase na Judéia e os outros evangelistas dão ênfase em outras regiões. Marcos dá ênfase ao ministério galileu. Depois entraram em Cafarnaum. O que significa esse depois aqui? Depois do batismo, depois da morte de João Batista, depois dele formar o grupo de apóstolos, os 12, que já tinha se passado um ano do início do seu ministério, como falei na pregação passada, ele se fixa em Cafarnaum. Ele sai da Judéia para a Galileia. É como se você saísse de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para São Paulo. E lá ele se fixa naquela província, naquele estado. Diz que logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Veja bem, Jesus, ele era frequentador de igreja, que no caso aqui era a sinagoga. Jesus era assíduo da escola dominical.
Jesus frequentava religiosamente todo final de semana os cultos e o serviço religioso. Ele era pontual em todo final de semana estar no serviço sagrado. Isso já é uma lição para nós. E ele ensinava, porque ele é o mestre dos mestres. Ele foi à sinagoga até 30 anos, estudando, participando, frequentando, e passou a ensinar quando foi lançado como Messias, como ungido. Mas ele tinha uma vida religiosa correta, uma vida religiosa em que ele cumpria suas obrigações. Muito bem. Chegando lá, ensinando na sinagoga, diz o texto que maravilharam-se da sua doutrina. E esse versículo aqui de Marcos 1, 22, você vai lembrar que esse versículo se encontra no final do Sermão do Monte em Mateus. Veja que os ensinamentos de Jesus ele repetia tanto os seus ensinamentos que está espalhado em toda parte. Maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus tinha uma doutrina clara, uma doutrina bíblica, uma doutrina que tinha autoridade. Por quê? Primeiro, porque era bíblica. Segundo, porque era centrada nele mesmo. Jesus jamais, como eu falei recentemente no Sermão do Monte, jamais disse, como os profetas antigos diziam, assim diz o Senhor. Aí falava o que o Senhor tinha dito. Ou o Senhor me mandou dizer isso. Jesus não tem isso, não. Ele fala com a autoridade dele, porque ele se via como Deus e como Messias de Deus, cheio de autoridade. Mas aí, quando chega no versículo 23, Marcos diz, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Eu não tenho tantos livros assim de teologia. Gostaria até de ter mais livros. Mas eu não tenho conhecimento. Se você tiver, você pode até me ajudar nos comentários. Mas eu, pastor Helder, não tenho conhecimento. Antes de Cristo começar a pregar nas sinagogas judaicas, de inferência de endemoniados nestas sinagogas. Eu não tenho conhecimento. Se houver registro de endemoniados na sinagoga, pessoas que foram à sinagoga e ficaram endemoniadas antes de Cristo iniciar seu ministério pregando nas sinagogas, eu não tenho conhecimento. Os livros que eu tenho aqui, as pesquisas que eu fiz, não me deram esse conhecimento. Pode ser que tenha. Pode ser que não tenha. Eu não sou judeu, eu não tenho tanto conhecimento de toda a literatura judaica, claro que não tenho mesmo, mas eu não sei. Creio eu que se houve alguma ingerência satânica, demoníaca nas sinagogas, deve ter sido muito pouca, pela falta de registro que nós temos. Mas quando o Messias começou o seu ministério, o que não vai faltar é ataque satânico, possessão demoníaca, onde o Messias está agindo. Aí sim eu posso afirmar com segurança o que vou afirmar agora. Em toda a Bíblia, houveram 3 períodos onde mais embates satânicos existiram. Onde lutas entre o representante de Deus e as forças do mal se digladiaram. 3 períodos bem claros que todo teólogo conhece. Quais são esses 3 períodos? No tempo de Moisés, e toda aquela luta contra os deuses egípcios, contra o satanismo, contra o paganismo, em que Moisés faz milagres estupendos, abre o mar vermelho, as 10 pragas do Egito, a sarça ardente, são tantos e tantos milagres, o maná, a água da rocha e por aí vai. É uma luta, titânica entre Deus e o demônio.
entre o representante de Deus e Satanás. E Deus despeja poder e milagres naquele momento. O segundo período é no tempo de Elias e Eliseu, em que o povo de Deus de novo está sem Deus, sem a palavra de Deus, totalmente perdido. Interessante que nas vezes em que Deus mais despejou milagre na terra, foram as vezes onde o povo de Deus estava mais longe de Deus e da sua palavra. Aliás, começa com o distanciamento da palavra de Deus. Deus despejou poder no tempo de Elias e Eliseu. Milagres estupendos, absurdos. O céu se fecha, o céu se abre. Uma pequena nuvem vira uma tempestade, machado flutua, ressuscita mortos, enfim. Esse foi o segundo período. E o terceiro período é no tempo de Jesus Cristo, onde de novo o ministério de milagres e luta contra as forças espirituais do mal estão extremamente claros. No tempo de Jesus, essa luta entre Deus e o demônio, entre o Messias e Satanás, fica muito, muito claro. É milagres para libertar de Satanás dos poderes das trevas. Então, são esses três períodos que todo teólogo sabe. Três períodos em que Deus despejou poder nessa terra, porque ele enfrentou uma forte oposição de Satanás e seus demônios. No tempo de Moisés, no tempo de Elias, no tempo de Jesus. E nesses três períodos, o que caracteriza esses três períodos são o afastamento da palavra de Deus, o povo se afasta da palavra, o povo se afasta de Deus, porque quando se afasta da palavra, se afasta de Deus, e o povo perde o conhecimento de Deus. Então Deus tem que fazer milagres para o povo saber que ele é Deus. No tempo de Moisés, Elias, Eliseu e Jesus. E quando Jesus então inicia seu ministério galileu, é-nos dito que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso. E aqui está a primeira lição na luta contra as forças espirituais do mal. Aliás, o tema dessa pregação é Jesus contra as forças espirituais do mal. Esse é o tema dessa pregação. Primeira coisa, Jesus não duvida da existência das forças espirituais do mal. Essa é a primeira coisa. E esse ponto é importante porque nós vivemos num mundo que eu acabei de falar, principalmente aqui no Brasil. Ou nós temos pessoas que não acreditam de maneira nenhuma nas forças espirituais do mal, ou tem pessoas que exageram nessas mesmas forças espirituais do mal. Ou uns não acreditam, outros acreditam até demais. E o equilíbrio é: Jesus não duvida, nunca deixou dúvida da existência das forças espirituais do mal. Ele está pregando a palavra, ele está ensinando a palavra, as pessoas ficam maravilhadas com a palavra de Deus, com a sua pregação. Ele ensina com autoridade porque é verdadeira, porque é de Deus, porque é de Cristo, porque é no poder do Espírito Santo. E quando ele está fazendo isso, não tarda a aparecer um endemoniado, um homem com espírito imundo. Jesus, os evangelistas e a palavra de Deus deixa claro: Satanás existe, os demônios existem e o próprio Cristo os tratou como uma realidade espiritual do mal. Jesus jamais negou a existência de Satanás e dos demônios e de uma força espiritual do mal que o apóstolo Paulo vai dizer que habita nas regiões celestes, principados e potestades nas regiões espirituais. Uma força formada por pessoas, não pessoas humanas, mas seres pessoais, com personalidade. Esses seres espirituais que são pessoas. E por que são pessoas? Porque pensam, porque têm vontade, porque têm emoções e porque agem. Isso é que faz um ser pessoal.
O que é um ser pessoal? É um ser que tem vontade, que raciocina, que pensa, que tem emoções, que sente e que age, que tem atitude. Paulo deixa claro isso nas suas epístolas. Por quê? Porque as forças espirituais do mal existem. Hoje, na psicologia que nós temos, na psiquiatria que nós temos, e também nas filosofias e até mesmo em algumas teologias, a tendência é negar a existência de Satanás e dos demônios e dos seres espirituais do mal. Mas preste atenção, meu irmão, eu sei que não é o problema da nossa igreja, nós não temos esse problema, mas nós estamos num mundo que nega isso, principalmente no mundo acadêmico secularizado, no mundo acadêmico ateu. Nunca duvide da existência de Satanás e dos demônios e de seres espirituais do mal. Nunca. Porque a Bíblia afirma, porque Deus afirma, porque Jesus afirma, porque o Espírito afirma, porque os apóstolos afirmam e porque nós podemos comprovar isso facilmente no dia a dia. Jesus sabia disso. Ele tinha acabado de enfrentar Satanás. Ele tinha acabado de ter uma batalha íntima. Cristo contra o inimigo, mas intimamente. Ele tinha acabado de vencê-lo. Mas batalhas são batalhas. Guerras são guerras. Ele venceu uma batalha, mas a guerra continuaria contra esse mesmo inimigo. E continua até hoje. E só vai terminar na volta de Cristo. Até lá, o povo de Deus tem que ter consciência de que é verdade. Existem seres espirituais do mal, que têm, inclusive, poder, que são fortes, são mais do que os seres humanos. Se você é um psicólogo que está me ouvindo, ou um psiquiatra, se você não é psicólogo ou psiquiatra, mas tem interesse nessas áreas de estudo, comportamento humano, das ações sociais, da filosofia, da pedagogia e por aí vai. E você encontrar, porque vai encontrar nas nossas faculdades, nos cursos que você está falando, ou uma outra pessoa desacreditando a existência de Satanás e dos demônios. Pesquisa realizada entre os americanos, já vai há algum tempo essa pesquisa, eu acho que hoje deve estar pior, apontou que 62% do povo americano não crê em Satanás, em demônios e no inferno. A mesma pesquisa apontava que mais de 60% das pessoas, ainda nos Estados Unidos, acreditavam em Deus. Você mas peraí, pastor, como é que pode? 60%, vamos colocar aqui arredondando, 60% não creem no demônio, não creem. No inferno, em demônios e Satanás, eles não creem. Mas 60% ainda creem em Deus? Crê. E como é que se explica isso? É uma contradição. Não era para ser assim. Porque se uma pessoa crê em Deus, ele obrigatoriamente tem que crer em Satanás. Sabe por quê? Porque Jesus foi a pessoa que mais falou na existência de Satanás. Jesus foi a pessoa que mais nos ensinou acerca dos demônios e das forças espirituais do mal. Foi Jesus Cristo. Se você juntar todos os profetas, todas as passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dos apóstolos e tal, nenhum não dá o que Cristo falou acerca de Satanás, da existência de Satanás e dos demônios. Não dá. Jesus cria nessa existência. E por que eu falei há pouco tempo atrás sobre a psicologia, psiquiatria, psicopedagogia, neurociências? Por quê? Porque há uma tendência nessas ciências hoje a desacreditar totalmente das forças espirituais. Por isso que eles tratam como problema psicológico, problema neurológico, problema psiquiátrico. Só que Jesus sabia a diferença entre um problema psicológico e um problema espiritual. E ele trata, quando é um problema espiritual, possessão demoníaca, como possessão demoníaca. E trata quando a pessoa tem um problema físico, psíquico, como um problema físico, psíquico. Ele não mistura as coisas. A nossa psiquiatria, a nossa psicologia, a nossa neurociência mistura. Eles não acreditam
na existência das forças espirituais do mal. Esse ponto é importantíssimo. Alguns jovens que estão me vendo, alguns adolescentes que estão me vendo, ouvindo essa pregação, entenda isso. Não estou dizendo que você não faça uma faculdade de psicologia, de psiquiatria, de neurociências, não. Faça. É até bom que nós tenhamos crentes nessas áreas. Porque quando chegar lá, nós teremos pessoas que vão dizer, olha, peraí, não é bem assim. A doutrina cristã, o Evangelho de Jesus, o que a Bíblia ensina é que existem problemas espirituais causados por espíritos do mal e há problemas psicológicos, problemas psicossomáticos. É isso que a Bíblia ensina. Como a nossa ciência baniu o sobrenatural em todas as áreas, engenharia, medicina, pedagogia, em todas. A ciência moderna baniu Deus e baniu o sobrenatural, do bem e do mal, inclusive. Mas ao banir o sobrenatural do bem, no caso Deus, não significa que o sobrenatural do mal não tomou conta, porque tomou. Ao banir o sobrenatural, o chamado universo fechado, é por isso que a teoria da evolução é tão aceita. Por quê? Porque eles fecharam o universo, não existe nada fora desse universo. Por isso que eles não aceitam que Deus criou o universo, porque criou o homem. Por quê? Porque é o universo fechado, só aceita a ciência, só aceita aquilo que pode estudar, como se não pudesse conhecer Deus. Enfim, isso acontece em todas as áreas, inclusive na psicologia, na psiquiatria, nas neurociências. Então eles baniram a possibilidade da ação sobrenatural neste mundo, nesse mundo material, das forças espirituais do mal, de Satanás e seus demônios. E daí, por não reconhecer isso, eles querem tratar problema psicológico como se fosse apenas um problema psicossomático, um problema neurológico. Como eu falei naquela pregação sobre ansiedade. Eles tratam do cérebro para baixo, da psique para baixo. E se o problema for espiritual, eles não tratam, nem aceitam. E aí fica a dificuldade de muitas pessoas se curar. Por quê? Porque trata da cabeça para baixo, do cérebro para baixo, como se tudo fosse físico, nesse universo fechado, não leva em conta o mundo sobrenatural, não crê nas potestades, e aí os tratamentos levam anos e anos e anos, e as pessoas, na maioria das vezes, nem se curam. A maioria nem se cura. Por quê? Porque se é um problema espiritual, você não pode começar a tratar do cérebro para baixo. Você tem que tratar no mundo espiritual, na psique, no cérebro e no somático, no corpo, no físico que está doente. Jesus reconhecia claramente a existência das forças espirituais do mal, dos demônios e de Satanás. Tanto é que isso fica claro no próximo versículo. Apareceu um homem possesso de espírito imundo. Veja bem, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus sabia quem eram os demônios e os demônios sabiam quem era Jesus. Mas a existência das forças espirituais do mal está claro. Tanto Jesus sabia quem era Satanás e os demônios, como os demônios sabiam quem era ele. Interessante que o povo não sabia, mas os demônios sabiam. Aliás, são os demônios os primeiros a reconhecer que Jesus é o Messias. São os demônios. Então, esse é o primeiro ponto. Existe sim forças espirituais do mal, Satanás e seus demônios, numa dimensão que não é a nossa dimensão de existência, mas que eles têm acesso a essa dimensão. E esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto da mensagem. A primeira é que existem. Jesus reconhecia a existência das forças espirituais do mal. O segundo ponto é que eles têm acesso a este mundo. Porque quando eles perguntam: que temos nós contigo? Eles perguntam através do homem possesso. Olha que coisa interessante.
Se eles estão desafiando Cristo, discutindo com o próprio Cristo, desafiando Cristo, através de um ser humano, de uma pessoa, é porque as forças espirituais do mal têm acesso ao mundo natural, ao mundo dos homens. E isso fica claro em toda a Bíblia. Por quê? Porque Satanás foi lançado do céu para a terra. Isso explica a tentação de Adão e Eva. Eles tiveram acesso a Adão e Eva. Quando caíram, Deus os lançou do céu. Apocalipse capítulo 12. Então eles existem numa dimensão diferente da nossa, no mundo espiritual, mas um mundo espiritual que tem acesso a essa terra, a este mundo. Como, repito, na questão de Adão e Eva e como em todos os outros casos aqui. Neste acesso que eles têm, vejam que eles vêm direto para combater o Messias. Eles vêm direto para combater Jesus. Por isso que o ministério de Jesus sofre tantos ataques do inimigo. Há uma concentração de possessão demoníaca, há uma concentração das forças espirituais do mal na época em que Jesus Cristo caminhou na terra. Teve na época de Moisés, Elias, Eliseu e agora na época de Cristo. Uma concentração de ataques do mundo espiritual do mal contra o Messias. É por isso que o livro de Apocalipse, o tema do livro de Apocalipse é a luta de Jesus e sua igreja contra Satanás e o mundo. Esse é o tema central do livro de Apocalipse. Alguns teólogos acreditam, e eu acredito também nesse ponto, de que no final dos tempos essa outra concentração vai existir, que é a batalha final, é a luta final. E que cremos, eu creio pelo menos, que nós estamos nesses últimos dias, em que a concentração de forças do mal contra o povo de Deus e contra a igreja tem aumentado. Tem aumentado. Por quê? Porque nós estamos caminhando para o final. Então, eles têm acesso a esse mundo. Agora, preste atenção no que eu vou te falar, mas eu peço que você tenha muita atenção no que eu vou falar, porque eu vou explicar de maneira calma, clara, mas resumida. E ao explicar, eu tenho certeza que vai surgir muitas perguntas na sua cabeça, que depois a gente pode responder para não fugir demais do tema de hoje. Vamos lá. De que maneira, você pode me perguntar, pastor, as forças espirituais do mal têm acesso a esse mundo? Então, vamos lá. Primeiro, o mal não pode se materializar. As forças espirituais do mal não podem se materializar nesse mundo que nós vivemos material. Não podem. Ele não pode, por exemplo, o demônio aparecer na sua frente, se materializar na sua frente. Ah, calma aí, pastor, não diga uma coisa dessa, porque eu conheço muita gente que viu isso, que viu aquilo, que viu um demônio na frente dele, blá, 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 blá. O que pode acontecer é Deus abrir teus olhos para você ver o mundo espiritual, como aconteceu algumas vezes na Bíblia, mas é muito raro, muitíssimo raro. Só quando Deus tem um propósito muito claro, muito grande, abrangente, não pode ser uma coisa particular, para ele abrir os olhos e você ver o mundo espiritual se materializando na sua frente. São tão poucos, às vezes, por exemplo, naquele povo que ele abriu os olhos e vê aquela multidão de anjos ao redor, lá no Antigo Testamento, 2 Reis. Quando Moisés e Elias apareceram, porque estavam em corpos glorificados, não eram corpos materiais ainda, e Deus abriu os olhos de Pedro, João e Tiago na transfiguração de Jesus Cristo. E eu não me lembro mais. Se você conhecer outro exemplo, agora eu não estou lembrando. Então é muitíssimo raro isso. Então, o demônio, o Satanás, não pode se materializar. Você diz, mas eu vi, não, ou você teve a impressão, ou você viu errado, ou você estava sugestionado, alguma coisa. Mas ele se materializar não pode, porque são espíritos. São espíritos sem corpos.
E os corpos que eles têm, que eles vão ter na ressurreição, não são corpos para esse momento temporal. Então não é impossível um demônio se materializar. E alma também não. É impossível os mortos virem aqui. Se você viu sua avó, sua mãe, seu pai, uma criança, esses filmes de Hollywood, da televisão, que aparece aquelas almazinhas bonitinhas, às vezes com a roupa da época, esqueça. Esqueça, é impossível essa materialização. Às vezes é uma alma lá do século XIX, com as roupas do século XIX, século XVIII, da Idade Média. Esqueça, é impossível. Biblicamente falando, é impossível. Mas o Senhor não acabou de dizer que o mundo espiritual do mal tem acesso a esse mundo? Tem. De uma única maneira. Possessão demoníaca. Você sabe que é o demônio, mas num corpo material humano. Não uma alma, né? Um bichinho azul que tem o Gasparzinho, aquela fumaçazinha. Não. Esqueça esse blá 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 de poltergeist, não sei mais. Esqueça. Tudo é bobagem, tudo é mentira, tudo é paganismo. É impossível. Os demônios, o mundo espiritual não pode se materializar. Eu sei que você deve estar cheio de perguntas na sua cabeça nesse momento. Fica para outro dia, fica para outro momento. Não basta saber disso. Só há uma maneira do mal entrar nesse mundo, através da possessão demoníaca. Como é que isso acontece? Quando a pessoa abre o coração e a mente para o mal, ela abre do mesmo jeito que uma pessoa pode abrir sua mente e seu coração para que o Espírito Santo entre, e o Espírito Santo só vai entrar na sua vida se você pedir, se você orar, se você clamar, se você abrir seu coração. Deus não arromba a porta do coração de ninguém. Mas do mesmo jeito que o Espírito Santo entra na sua vida, que é espiritual, é uma pessoa espiritual, ela entra na sua vida quando você permite, do mesmo jeito as forças espirituais do mal. A diferença é que as forças espirituais do mal ainda entram de duas maneiras. Quando você permite, é a primeira, mas quando você vive fora de si, bebida demais, drogas, uma pessoa que não tem controle da sua mente, da sua razão, que se envereda por esse mundo de drogas, não sei mais de que, de alucinógenos, não sei mais o que, é possível. É possível porque ele não bate na porta, ele pula, ele arromba a porta das pessoas. Jesus não. Deus não arromba a porta do coração de ninguém. Eis que estou à porta aí, bato. Se você entrar, Deus entra, o Espírito Santo entra. Se você permitir. Se você não permitir, Deus não entra. Os demônios não. Pessoas que vivem fora de si, sem controle. E aí entra, sabe o que, meus irmãos? Meditação transcendental, a meditação oriental. Aquela que manda você esvaziar sua mente, seu coração, se adule. É portal para o inimigo entrar. Por isso que Jesus diz, por isso que o Evangelho ensina: enchei-vos do Espírito, enchei-vos da graça de Deus, pense nas coisas do alto, medite nas coisas, pense em Deus, se encha das coisas de Deus. A meditação transcendental é o contrário, esvazie, não pensa em nada. Tem até um provérbio antigo, popular, né, que mente vazia, oficina do diabo, e é uma verdade. Essa é uma outra maneira. E a terceira maneira é quando você é criado num ambiente místico, sem Deus, mesmo que você não invoque o inimigo, não tenha nem noção disso, mas por ter conhecimento de doutrinas pagãs, criado num sistema pagão, místico, sobrenatural, sem querer, você acaba atraindo para você, abrindo uma porta para os inimigos, para os demônios e Satanás entrar. Vou dar aqui um exemplo bem clássico. Chico Xavier, órfão de mãe, foi criado por uns tios, segundo dizem, não sei se é verdade ou não, não criavam, tinha um certo problema com ele tinha um certo problema com seus tios, ele acusa os tios de maltratar ele.
Os tios acusam ele de ter problemas psicológicos, de ser doido desde pequeno, tinha problemas mentais e dava muito trabalho. Essas são as duas versões. Ele acusa os tios de maltrato, os tios acusam ele dele ter problemas mentais, era uma pessoa perturbada mental e dava muito problema. Mas tem um ponto de verdade nisso tudo, é que ele ia para o quintal e começava a chamar pela mãe dele. Ô mãe, volta mãe, a criança órfã tinha saudade da mãe. E chamava pela mãe, mãe, e começava a chamar, mãe, aparece, mãe, conversa comigo. Apareceu. E quando apareceu, não é a mãe dele. Nós sabemos que a mãe dele não podia vir. Os mortos não podem vir aqui. E ele desenvolveu essa conversa com essa pessoa que ele achava que era a mãe dele. E o que a Bíblia fala que é? Demônios. Mas o demônio se materializou? Não, o demônio não se materializou. Mas ele abriu a mente e o coração. E o demônio dentro dele fazia ele ver as coisas. Aí sim, faz você ver coisas que realmente não existem, porque isso não pode se materializar. Aí você começa a ver. Por isso tenha cuidado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, com seu filho, com sua filha, com esses desenhos animados que ensinam seu filho a ter amigo invisível. Amigo invisível é um perigo para teu filho, tua filha, abrir a mente para as forças sobrenaturais do mal. É interessante esse povo, né? Eles não creem em Satanás, em demônios, mas ensinam a ter amigo invisível. Como o inimigo é sujo, né? Como o inimigo é sujo. Não, ninguém crê em Satanás, mas você crê em amigos invisíveis. Aí criam as crianças psicóticas, neuróticas, esquizofrênicas e por aí vai. Nos próprios desenhos animados. Pode ver. Vira e mexe, tem desenho animado com um amigo invisível, a pessoa conversando com o suposto amigo invisível. Então só tem essa maneira dos demônios entrar nesse mundo material, através da possessão. As pessoas abrem a mente e o coração, as pessoas, através de religiões pagãs, doutrinas pagãs, que creem em alma, que creem em não sei mais o que creem que você pode ter comunicação com os mortos, que você pode falar com os mortos, que você pode ter contato com os mortos, espiritismo, catolicismo, budismo, filosofias orientais. Isso são canais, meios de fazer com que eles entrem. É por isso que todas essas religiões são contrárias ao cristianismo, porque o cristianismo mostra a verdade e mostra como enfrentá-los. E é por isso que eles acreditam no cristianismo. Enfim, só tem essa maneira. Isso me leva ao terceiro e último ponto, mas só para reprisar. O primeiro ponto é: existem as forças espirituais do mal. Seres como Satanás e seus demônios. Isso é uma realidade. Jesus cria assim, a Bíblia ensina assim, os apóstolos ensinaram assim, a igreja verdadeira de Cristo ensina assim e ponto final. Segundo ponto, estas forças têm acesso ao mundo natural, ao mundo que nós vivemos. Estas forças sobrenaturais têm acesso ao mundo em que nós vivemos. De que maneira? Através da possessão demoníaca. Antes de passar para o terceiro ponto, são mais duas coisas que eu tinha que falar rapidamente. Nós temos dúvidas se é possível os demônios tomarem os corpos dos animais. Nós temos uma divisão na teologia. Alguns acham que sim, outros acham que não. Eu sou da linha que crê que sim, é possível os demônios se apossar de animais. A briga é um pouco difícil, um pouco complicadinha, teologicamente falando, porque quando Jesus mudou os espíritos para os porcos, mas foi Jesus que mandou. Eles pediram para entrar nos porcos, então há uma dúvida, mas eles pediram porque poderiam fazer isso, ou pediram porque não poderiam e só foram porque Jesus mandou. Mas isso é uma outra questão, como eu falei, vai surgir mais perguntas do que respostas dessa pregação. Em outros momentos a gente responde. Você pode até fazer perguntas no meu Instagram que eu vou respondendo depois devagarzinho. Mas o segundo ponto é:
O mundo espiritual do mal tem acesso a este mundo. De que maneira? Através da possessão demoníaca. E o terceiro e último ponto. Quando o problema, preste atenção, quando o problema é um problema espiritual do mal, só se resolve se fortalecendo no Espírito Santo de Deus. Só se resolve se fortalecendo no Espírito de força e poder do nosso Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem jeito. Eu vou resumir da seguinte maneira. O primeiro ponto é: existem as forças espirituais do mal. Segundo, as forças espirituais do mal têm acesso a este mundo. Terceiro e último ponto: só em Cristo Jesus você pode vencer os problemas espirituais do mal. Não tem jeito. Repito, é por isso que nós temos uma deficiência desse contato. Às vezes na igreja, às vezes na ciência humana. Se o problema é espiritual do mal, só há uma maneira de você se curar e você vender. Se é um problema espiritual, só há uma maneira de você se curar e você se vencer. É no poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo trabalho intermediário, mediador do Espírito Santo e na força do nosso Deus. Não tem outro jeito. Se não for assim, você vai passar a vida toda se tratando e não vai conseguir se curar. Olha o texto. O homem chegou e Satanás é atrevido. Ele vai para cima das coisas. E é interessante que o demônio aparece na igreja. Não pense que porque você está dentro da igreja, Satanás não pode entrar, que pode. Aqui está numa sinagoga com o próprio Messias sendo pregador, professor, pregando, e não tarda vem um possesso enfrentar. Então veja que ele faz questão de ir na igreja. E chega bradando: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus enfrenta o inimigo, agora publicamente. E aqui está uma lição preciosa para nós. A única frase de Jesus para o possesso, a única coisa que ele fala para o endemoniado é o seguinte: cala-te e sai desse homem. E pronto. Você não pode falar e discutir com a pessoa endemoniada. Essa propaganda que tem na televisão, repito, principalmente na teologia da prosperidade, em que, entre aspas, pastores estão entrevistando endemoniados e passa horas conversando com o endemoniado, isso não existe, isso não é bíblico. Isso pode ser midiático, pagão, até satânico, mas de Deus não é. Jesus nunca conversou com pessoas possessas. Nunca. Jesus não entrevistava pessoas possessas. Jesus não conversa. E nem os apóstolos. Aliás, na história da igreja nós nunca tivemos isso. Viemos ter de 1980 para cá, em que denominações neopentecostais passaram com essa prática de entrevistar endemoniados. Eu lembro até com vergonha, né? Um tempo atrás, em que um pastor estava entrevistando uma pessoa endemoniada, pastor entre aspas, entrevistando uma pessoa endemoniada, e lá pelas tantas ele foi expulsar. Isso depois de quase 1 hora de entrevista. E na hora que ele foi entrevistar, alguém falou no ponto dele que ele tinha esquecido uma pergunta. Ele parou. Já tinha até expulsado o demônio. Sabe o que o pastor fez? Mandou o demônio voltar para o cara, entre aspas, para fazer a pergunta que ele tinha esquecido, que alguém falou no ponto que ele tinha esquecido a pergunta. Aí o demônio voltou para o cara, ele fez a pergunta que queria e depois expulsou o demônio de novo. Isso é uma palhaçada gospel. Isso é um pecado. Como que um crente pode se dizer que é cristão, que é crente, que é pastor, e ele coloca o demônio dentro da pessoa de novo, faz a pergunta para depois expulsar o demônio? Isso chega a ser ridículo.
ridículo, uma vergonha para o nome de Cristo e para o nome da igreja. Se bem que eu nem considero essas pessoas, me desculpe falar isso, como verdadeira igreja de Cristo. Eu não quero julgar ninguém, porque eu sou pecador também, eu sou falho, eu não quero julgar ninguém. Mas aquela atitude ali não é uma atitude da igreja verdadeira de Cristo. Isso eu posso afirmar. Sem querer ser melhor do que ninguém, sem querer julgar que ninguém, porque eu sou um pecador e eu sei que eu sou pecador. Jesus não falava com demônios. Cala-te e sai. Nunca discuta, converse, nunca sequer dê ouvidos a uma pessoa demoniada. Nem passe para frente o que o demônio falou numa possessão demoníaca. Satanás é o pai da mentira. Ninguém conversa, Jesus não conversava com Satanás, nem não conversava com demônios, nem na tentação de Jesus conversou com Satanás. Ele respondeu com a palavra de Deus e acabou. Mas a verdade é que problemas espirituais do mal só se resolve invocando a força e o poder espiritual do bem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cala-te, sai. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Você vence um problema espiritual do mal, invocando a força e o poder espiritual do bem. Pai, Filho e Espírito Santo. À medida que eu for pregando no Evangelho de Marcos, nós vamos voltar de novo a esse tema. Como eu falei, vai surgir muitas perguntas, eu tenho certeza disso. Mas à medida que formos pregando no Evangelho de Marcos, nós voltaremos a esse tema, porque esse tema vai ser muito forte, muito claro, muito repetitivo, não só no Evangelho de Marcos, mas em todos os evangelhos e na vida do Senhor Jesus Cristo. Hoje, para a aula de hoje, basta essas 3 verdades. Quando nós falamos de Jesus Cristo enfrentando as forças espirituais do mal. Quais são essas 3 verdades? Primeira, é realidade, existe verdadeiramente as forças espirituais do mal. Satanás e seus demônios, seres pessoais que têm poder mais do que os seres humanos e que existem para fazer mal à raça humana. Ponto. Segundo ponto da pregação. Estas forças espirituais do mal, sim, têm acesso a esse mundo material. Eles têm acesso. De que maneira? Através da possessão demoníaca. Somente através da possessão demoníaca. Se por acaso bateu uma panela na tua casa de noite, você ouvir barulho de noite na sua casa, não se preocupe. Ou é o vento. Aqui em casa nós temos um gelador de água, né, que eu coloco aqueles garrafão de 20 litros na água. Vira e mexe de noite, você vê o barulho, blum, 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 faz aquele barulho todo. Não é espírito nenhum, viu? Ou é o vento, ou é a água, não é poltergeist, não é nada disso. A única maneira deles terem acesso, eles têm acesso, tem. Eles têm acesso através da possessão demoníaca. Eu vou entrar em outros detalhes depois, que eu não quero me alargar muito, mas as doutrinas pagãs, satânicas, erradas, abrem portas para eles entrar, como eu acabei de falar, e por aí vai, mas só através da possessão demoníaca. E o terceiro e último ponto da pregação, você vence essas forças espirituais do mal, invocando as forças espirituais do bem. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi assim que Jesus nos ensinou, é assim que a Bíblia diz, e é assim que nós vamos vencer toda a investida do inimigo contra o povo de Deus e contra a igreja de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor por mais essa aula, que Ele possa recompensar a vida do pastor Helder, que Ele possa recompensar a sua vida, que tem acompanhado semana após semana essas aulas da nossa escola bíblica.
Eu quero te incentivar a continuar participando das nossas celebrações, da nossa programação online, que continua acontecendo aqui no YouTube na quinta-feira, na sexta-feira a reunião de oração no nosso Instagram e no domingo, se o Senhor permitir, mais uma celebração online, onde todos nós estaremos conectados ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, tenha um excelente restante de quarta-feira e que você possa continuar vivendo a sua semana à luz da palavra de Deus. Deus te abençoe e uma boa noite.